Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui na nossa quarta live, no conjunto de 18 lives nesta segunda temporada, que a Cátedra Intercom realiza através dos grupos de pesquisa da Intercom. Seguiremos com as nossas lives até o dia 17 de junho, sempre às terças e quintas-feiras, das 6 da tarde às 7h30 da noite. Hoje já estamos agradecendo aqui a participação do GP Games, né, para a live desta quinta-feira, dia 29 de abril. Estamos também aqui com a nossa transmissão ao vivo no Facebook da Intercom e juntamente também com todos os inscritos para a live na plataforma Zoom. Quero dar as boas-vindas em nome de toda a diretoria da Intercom, na pessoa do professor Geovandro Ferreira, o nosso presidente. Eu sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom e membro também da comissão organizadora desta segunda temporada de lives, ao lado da professora Nair Prata, diretora científica da Intercom, e também da professora Sônia Jaconi, que é a nossa diretora de projetos. Nesta segunda temporada de lives, nós vamos ter dois projetos resultantes desses 18 encontros. Assim como no ano passado, na nossa primeira temporada, as lives resultaram um e-book que foi publicado no Congresso Nacional da Intercom. Este ano faremos mais uma vez o e-book, né, um e-book derivado desta segunda temporada de lives, que também será publicado no Congresso Nacional da Intercom, a ser realizado virtualmente de 4 a 9 de outubro, e o outro projeto derivado, que é uma novidade para esta segunda temporada de lives, é uma série de podcasts em parceria com a Universidade Federal do Ceará e o Papo Com. Então, eles vão transformar estas lives em podcasts que serão disponibilizados posteriormente. A live de hoje, então, é a número 4, e nós recebemos aqui com muito prazer o GP, Grupo de Pesquisa de Games da Intercom. O tema da live de hoje é Games, Mídia e Comunicação, Perspectivas Epistemológicas, e nós vamos ter a participação do professor Ivan Mussa, da Universidade de Potiguar, do professor Jorge Cardoso Filho, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e também do professor Emanuel Ferreira, da Universidade Federal do Fluminense, Universidade Federal Fluminense, que vai fazer a moderação do encontro. Então, eu já vou passar a palavra para vocês assumirem a live. Lembrando, então, que eu peço a gentileza, vou ficar aqui nos bastidores para qualquer eventualidade de apoio a vocês, e peço a gentileza, então, para que às 19h28 vocês façam a devolução para a gente fazer o encerramento, porque ela termina pontualmente às 19h30. Obrigado pela participação de todos, pela presença de vocês e um excelente encontro. Estava mutado, desculpa, gente. Obrigado, Rodrigo, aí pelo acolhimento, pela apresentação. Boa noite a todos. Então, né, a gente está aqui nessa live, né, é um prazer estar aqui. Ano passado a gente não conseguiu, o GP não conseguiu participar desse projeto, né, tão fantástico que é a cátedra e essas lives, né, que estão sendo feitas. E ainda bem que esse ano a gente conseguiu participar e a gente está aqui hoje, né? Então, queria primeiramente assim, agradecer à Intercom, né? Agradecer aí o apoio de Nair, do Rodrigo, do Gênio, né? Por estarem impulsionando, né, esses eventos nesses tempos tão difíceis, né? Então, é muito bom, é um prazer, né, podermos não perder de vista, né, esses encontros, não perder de vista o contato, né, com outros pesquisadores, apesar da distância física que nos separa, né? Então, é um prazer estar aqui. Agradeço também, né, a presença aí dos nossos convidados, né, professor Ivan Mussa, professor Jorge Cardoso Filho, mais intimamente com o Jorginho, se me permite, né, por estarem aqui presentes, né. Então, hoje, nosso tema, né, que a gente trouxe aqui para bater um papo, né, sobre perspectivas epistemológicas, né, nessa correlação entre games, mídia e comunicação, né. Então, assim, o GP Games, né, só para dar uma visão geral, né, ele começou na Intercom no ano de 2016, né, ele teve como primeiro coordenador o professor Tiago Falcão, atualmente da UFPB, e como vice-coordenadora a professora Sueli Fragoso, da URGS. E no ano passado, né, 2020, né, eu assumi a coordenação junto com o professor Ivan Mussa, né? Então, estamos aí na coordenação do GP,
E o Jorginho, né, o Jorge Cardoso Filho, professor nosso amigo e colega, já foi coordenador também do GP Estéticas e Estéticas, né? Eu prefiro chamar de Estéticas, né? Porque tem um nome tão grande que eu acho que me confunde. Depois ele vai poder falar sobre isso. E hoje ele é vice-coordenador do mesmo GP, né? Então é um prazer estar aqui com ambos, né? E eu queria começar pedindo para que, né, cada um falasse um pouquinho assim da sua aproximação com os jogos, né? Porque apesar de, né, eu já vi aqui que tem várias pessoas conhecidas, né, pessoas que participam do GP Games, né, que participaram alguma vez ou mais de uma vez, né, mas também tem outras carinhas aqui que eu nunca vi, né, então acredito que tenha, né, pessoas novas aqui hoje, então eu queria que o Ivan pudesse falar um pouquinho, né, bem, né, assim, fazer uma apresentação sobre, né, como é que ele chegou a essa pesquisa nos games, né, qual é o foco da pesquisa dele nos dias de hoje, e depois a gente volta e passa para o Jorge. É contigo, Ivan. Ok, vamos lá. Eu propor de Jorginho ir antes porque é o nosso convidado, mas já que você que é o coordenador me ordenou começar, eu vou começar. Mas vamos lá. Então, primeiro a gente faz essa introdução e depois a apresentação, né, Manuel? Ou já vou direto para a apresentação? Não, isso, a gente faz a apresentação, depois Tá, volta e depois, né? tranquilo. Tá. Bom, então primeiro reforçar todos os agradecimentos que o Manuel já fez muito bem, né, ao pessoal do apoio ainda Intercom, Rodrigo, Sônia, Manuel, Nair. Emanuel, gênio, confundi os dois. Agradecer principalmente a Jorginho por ter disponibilizado o tempo, que como a gente estava conversando antes, é sempre escasso e mais desgastante em momento de pandemia, né? Então, obrigado por ter topado fazer esse diálogo entre dois GPs, né, do Intercom. Então, eu vou falar rapidamente, assim como que eu comecei a pesquisar games, quando eu entrei no mestrado, lá em 2012, né? Já tive contato imediatamente com boa parte das pessoas que depois vieram a fazer parte do GP, então Emanuel fez parte da minha banca de mestrado, doutorado também, né? O professor Tiago Falcão, que já foi citado, uma boa parte dos pesquisadores da UERJ, do grupo da professora Fátima Regis, que foi minha orientadora de mestrado, que estudava entretenimento, alguns quadrinhos, outros séries de TV, né? E boa parte de umas pessoas que estudaram games, a professora Letícia Ferrani, que hoje está no FJF. Então, acho que eu devo muito a esses contatos que eu tive, a pesquisadores que estabeleceram esse diálogo, né? E parte da minha pesquisa vai muito pelo lado da interação, que é uma coisa que puxa pelas ciências cognitivas, essa herança aí da UERJ que eu tenho, com a professora Fátima Regis, com o professor Vinícius Andrade Pereira, que depois me orientou no doutorado, e particularmente falando dos tipos de práticas de jogo, né, que desafiam algumas noções que a gente tem sobre esse setor do entretenimento, né? Então, por exemplo, eu estudei no doutorado Minecraft, que era um jogo que meio que rompe com algumas regras, entre aspas, da indústria, né? E faz um sucesso estrondoso, mesmo não tendo nenhum investimento. Então, eu estudo esse jogo do ponto de vista da interação e da indústria, né? De como ele impacta a indústria. Então é isso, não vou falar mais muito não, né? Passar a palavra para Jorginho e agradecer novamente. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan, Emanuel. Eu agradeço muito assim esse novo convite, né, para a gente fazer essa articulação entre estética e games. Eu me sinto às vezes assim como se os geeks, né, nós tivéssemos entrado de vez na academia, porque estou num GP agora discutindo com você de games, mas também sou um rocker, né, de muitos anos e é muito interessante ver como essa confluência de objetos da cultura pop, da cultura geek, né, de alguma maneira, passou a ser importante para o universo da reflexão do nosso campo da comunicação, né? Então, é a revanche aqui, nós que certamente fomos, durante o ensino médio, né, considerados diferentes, estranhos, exóticos, agora podemos falar um pouco sobre esses objetos que durante tanto tempo cultivaram, né, e foram importantes para o nosso entretenimento, nosso lazer, e por horas que a gente discutia com amigos, amigas, né, e dos grupos que a gente fazia parte. Então, assim, minha relação com os games, de fato, é
muito vinculado a essa experiência, né, juvenil, né, era gamer, era considerado, o termo na época era nerd, né? Eu passava na rua, na periferia da onde eu nasci, em Salvador, que é a Cidade Baixa, e as pessoas achavam estranho, diziam, oh, os nerds vão andando ali, lá vão os nerds, né? Porque a gente jogava muito videogame junto e era um grupo grande. Mas, curiosamente, esse tema nunca ocupou as minhas pesquisas de mestrado e doutorado especificamente. Minha pesquisa de mestrado e doutorado foi para outra paixão que eu cultivava, que era a música. Eu trabalhei com rock e heavy metal, né, no mestrado e no doutorado, por uma perspectiva da relação estética com esses objetos, que eram, né, os gêneros musicais. Mas essa porta, pela experiência estética, se abriu como possibilidade para outros pesquisadores, né, outras pesquisas que estavam interessadas em discutir esses objetos que mobilizavam um certo investimento afetivo. E foi a partir daí que eu passei a receber projetos no POSCOM, aí na UFBA, né, em primeiro lugar, com essa tema central, que eram os games. O primeiro, né, e aí talvez o responsável por essa porta que se abriu, é um amigo, né, também querido, Paolo Bruni, um dos fundadores da Porreta Games. Esse nome é Porreta, de fato, né? Porreta Games, que funciona em Salvador. E a partir daí eu passei a receber variadas pesquisas lá no POSCOM UFBA, que estavam preocupadas em discutir essa relação entre experiência, entre problemática do campo estético e os games, e por isso, né, a vida me colocou em contato com esse GP maravilhoso, que eu faço questão assim de dizer que espero que na reclivagem agora a gente consiga manter ele, continuar. Contato com essas pessoas que estão aqui, algumas eu conheço, além do Emanuel e do Ivan, vi aqui o nome do Tarcísio, do Daniel, da Dara, né? Quem mais eu conheço aqui, gente? Rapidamente assim foi quem eu lembrei, tá? Então, agradeço muito e vou partilhar com vocês aqui o que eu puder sobre esses temas, né, logo mais. Obrigado, Jorginho. Só para me apresentar muito rapidamente também, né? Eu sou atualmente há 11 anos professor aqui da UF, né, da Federal Fluminense, e eu comecei a pesquisar os games no meu mestrado, né? Na verdade, no final do meu primeiro ano de mestrado, né? Eu entrei no mestrado para pesquisar cinema de animação, que tem alguma ponte até com os games em termos visuais, em termos de uma linguagem gráfica, né? Mas foi a partir do final do primeiro ano que eu mudei completamente meu objeto de pesquisa para o possível surto da minha ex-orientadora, né? E, enfim, desde então eu tenho sido esse meu foco, né? Pesquisando os games e ao longo desses, né, 15 anos aí, mais ou menos, né? Esse objeto, esse meu foco de pesquisa, ele já passou por diversos interesses, né? Então, teve um tempo aí que eu pesquisava muito questões ligadas à imersão, processos cognitivos nos jogos, né? Passei por uma fase também de pesquisar a questão da comunicação nos jogos indie, né? Como é que os jogos indie se comunicavam com o seu público interator, né? Com seus jogadores, né? E isso foi até o tema da minha tese de doutorado. E de 2018 para cá, né? Inclusive o Jorginho foi meu supervisor aí do pós-doc, né? Então, de 2018 para cá, né? Eu tenho o meu foco tem sido, né? Pesquisar a relação entre experiência estética e os games, né? E o lúdico como um todo, mas especificamente os games. Então, tem sido, ao longo desses últimos 3 anos, tem sido esse meu foco, e eu acho que esse foco ainda vai permanecer, eu acho que por um bom tempo, né? Por tempo indeterminado, né? E, então, assim, eu fico muito feliz, né, de estar aqui na presença dos dois, né, de todos aqui, claro, mas como aqui nesse bate-papo, né? E o tema, como eu falei, dessa live de hoje, desse bate-papo de hoje, né, são perspectivas epistemológicas, né? E hoje de manhã, no meu grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na UF, o Media Ludens, a gente estava lendo um texto do Schusterman, né, que é um autor muito caro, né, às pessoas que pesquisam estética dentro, né, da comunicação. E ele falava sobre uma coisa que ele chamava de teoria transformacional, né? Ele falava que alguns vieses, né, sobre o estudo da estética, né,
vão por o que ele chama de transformacional, que tem a função de expandir o escopo, né, dos objetos ou dos fenômenos, ele fala exatamente isso, que são, digamos assim, que podem ser contemplados, né, pelo entendimento da experiência estética, né? Ou seja, quando se olha para um fenômeno novo, quando se olha para um objeto novo e se dá, né, a oportunidade de que aquele objeto faça parte, né, tenha esse diálogo, né, com a estética e com a experiência estética em particular, né? E a gente falava sobre isso, que nos GTs ou nos GPs, dependendo do congresso, né, existem assim alguns tipos de GPs, né? Alguns são por uma temática mais ampla, como, por exemplo, GT estética, né, GT epistemologias da comunicação, né? Vão pela temática que abarca diversos objetos dentro dele, né, dentro desse GT, ou tem aqueles GTs que têm os objetos mais específicos, né? GT cinema, GT de televisão, e o GP, né, de games também se enquadraria nisso, né? Então, assim, a gente estava falando sobre isso hoje, que é como se tivessem dois movimentos, né, pelo menos aí, né? Um que parte da temática, né, da grande temática para os objetos, e um que parte dos objetos para as temáticas, né, que eu acho que é o nosso caso. E para além, né, de se discutir os games por si sós, né, ou seja, de se entender os games, eu acho que hoje a gente já se encontra no momento, né, de uma certa maturidade dos game studies, né, que como é chamado mundialmente, né, esse campo de pesquisa que estuda especificamente os games, né. Eu acho que a gente já está nessa fase de dialogar os games com questões muito mais amplas, né? Por exemplo, games e questões políticas, games e questões, né, do capitalismo, games e questões da estética, enfim, e N outras, né? Então, meio que foi um pouco nessa linha, né, de tentar entender a construção do conhecimento, né, dentro da área da comunicação, a partir desse objeto game, né? Então, foi um pouco nessa linha quando eu sugeri esse tema, esse título das perspectivas epistemológicas dentro do nosso GP, né? Então, acho que a gente vai poder bater papo sobre isso, né? Mesmo que as falas não sejam especificamente sobre isso, mas a gente vai tentar, né, dialogar um pouco tendo esse norte, né? Então, eu vou passar agora a fala para o nosso amigo Ivan Mussa, porque ele vai fazer uma apresentação, né? E depois a gente abre, a gente conversa e lê as perguntas, enfim, né? Então é isso, passo agora para o Ivan. Acho que está indo a tela aí, né? Ok, beleza, então. Bom, vamos lá, então. Vou me apresentar mais uma vez, né? Meu nome é Ivan Mussa, eu esqueci de falar na primeira vez que eu sou professor da Universidade Potiguar, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, vice-coordenador do GP Games da Intercom. E na fala de hoje eu acho que vai ter, na verdade, uma continuação disso que Emanuel falou, que é disso que ele falou, né? Da gente ver conexões entre games e outros assuntos, né? E a gente estava conversando que a gente queria que essa live fosse essa oportunidade também de refletir sobre quais são os caminhos, né, dos game studies e das pessoas que estudam games aqui no contexto brasileiro, nos dias de hoje, né, que estamos vivendo, aquela famosa fala dos tempos sombrios, né, que a gente já tem repetido há uns 6 anos aí, e que vão ficando cada vez piores, mas e ver como que esse campo pode ou deve, né, contribuir como frente de pesquisa, né? E quais são as linhas que a gente pode traçar. Nesse sentido, eu vou falar um pouquinho do que eu tenho realizado hoje, né, que já é uma pesquisa depois de terminar o doutorado, começando do zero, digamos assim. Então, mais uma fala famosa que eu vou fazer agora é aquela famosa pesquisa que está em fases preliminares, né? E vou pedir a contribuição de vocês para apontar possíveis caminhos, né? Possíveis falhas, pontos cegos que podem ser melhorados e coisas do tipo. E essa pesquisa é sobre o fenômeno da entrada de jogos de azar nas práticas de jogo, principalmente nos games, e principalmente nos games jogados no Brasil, né?
Não que os games jogados no Brasil sejam diferentes dos jogados em outros lugares, mas os modos de jogar e as práticas e os aspectos dessas práticas vão certamente ser diferentes, né? Então, acho que essa fala busca um pouco essa contribuição no sentido de pensar o que a gente pode perceber de específico, né? E de diferente nas práticas de jogo digital aqui no Brasil, né? E aí, nesse sentido, eu escolhi esse objeto, que é o Free Fire, que é um jogo de celular, para quem não conhece, acho que boa parte do pessoal aí vai conhecer. É um jogo de celular que é um dos jogos, é o jogo mais baixado durante a pandemia no Brasil, e ele já era um jogo muito jogado desde pelo menos 2017, 2018, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor como ele funciona, mas o meu objeto propriamente dito nesse jogo é a introdução de mecânicas de jogo de azar na funcionalidade e na prática de jogo dia a dia do jogador, digamos assim, né? E aí o que eu quero observar aí é a relação e mostrar um pouco que a gente não consegue separar, como muitas vezes a gente vê, e até eu no passado já meio que incorri nisso que eu hoje considero uma falha de perspectiva, né? De separar o design do jogo, ou seja, as tarefas que o jogador tem que performar, a forma como a interface se apresenta, né? As imagens, os objetivos, as regras, falando de maneira mais simples, a gente não consegue separar isso das repercussões, digamos, econômicas, materiais, eu diria até industriais, né, do jogo. Então, o Free Fire é um tipo de jogo, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele é desenhado, né, o design dele é concebido para que essas mecânicas de jogo de azar possam repercutir e, de certa forma, até como jogo de azar, né, viciar jogadores, né? E aí eu me interesso também de quais são os impactos disso na forma brasileira, né, no contexto brasileiro de jogar videogame. E potencialmente ver isso em outros objetos, né, outros jogos. Então eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. Antes de continuar, tem que lembrar também para Emanuel marcar o meu tempo. Se eu passar muito de 15, 20 minutos, pode me falar que eu acelero, tá? Então é isso, né? Por enquanto, o nome provisório aí da pesquisa, que é Práticas e Aspectos dos Games do Brasil, Fronteiras entre Jogo e Azar. Então esse aqui é o Free Fire, né? Na esquerda a gente vê a tela do jogo, que o jogador joga em terceira pessoa, né? Então ele vê um cenário à frente dele, ele basicamente o objetivo, não me demorando muito nisso, é que dezenas de jogadores são atirados numa ilha, quem morrer por último ganha. Quem não morrer, né, ser o último jogador vivo, é o ganhador, né? Agora, digamos assim, rodeando essa premissa até certo ponto básica, né, tem uma série de outras mecânicas, né, uma série de outras ideias que vão circundar esse objetivo mais, digamos assim, mais simples do jogo, né? Então, por exemplo, as roupas que os personagens vestem, né, elas são intercambiáveis. Você pode tirar o chapéu, colocar outro, o capacete, né, uma roupa diferente, e isso vai entrar no jogo como uma espécie de economia simbólica, né? E tem pesquisadores, inclusive o Tarcísio, que está aí presente, que já escreveram sobre isso, sobre bens virtuais e como isso gera uma espécie de economia simbólica dentro do jogo, né? Porque as pessoas vão querer ter as fantasias, né, mais raras, né? E as que são mais, ao mesmo tempo, mais bonitas, mais esteticamente apelativas, digamos assim, né? E é óbvio que essas são justamente os itens virtuais do jogo que vão exigir mais tempo e ou mais dinheiro do jogador que quiser obter esses objetos, né? Então aqui na direita, só para mostrar que é um jogo com um mapa imenso, né, que você vai desbravando e que você tem que ir se dirigindo a um ponto específico do mapa,
em que provavelmente os jogadores vão se encontrar e vão ter que se matar lá para descobrir quem é o ganhador. Eu queria falar justamente das mecânicas que circundam essa prática mais simples do jogo, da regra de quem ganha, né? Que é quem sobrevive no final. E aí isso entra no tema das loot boxes, né? Que talvez seja um tema que muitos que estão aqui assistindo já se depararam, que são caixas que você ganha ao longo do jogo e que você abre essas caixas e os prêmios são aleatórios, né? Você não tem como prever o que vai vir dentro das caixas. E isso eu vou falar um pouco mais sobre, né? Mas tem uma batalha em torno desse fenômeno, porque é uma mecânica de jogo de azar, né? Que você investe alguma coisa para obter um resultado incerto. Então você pode ter uma loteria, né? Você tem uma pequena, infinitesimal chance de ganhar um prêmio, mas tem também os caça-níqueis, né? Que você coloca moedinhas, né? E que aquilo vira uma espécie de ciclo de feedback em que você vai sendo encorajado a gastar mais e mais dinheiro dentro desse sistema. E o Free Fire ele é assustador, porque ele tem esse modo de jogo mais simples, né, que é o jogo enfrentado ali entre os jogadores, mas ele é revestido de uma série de formas de jogo de azar, que eu não vou aqui esgotar cada uma delas, né? A intenção é só apresentar a intromissão disso no que deveria ser o jogo do lazer, né? E é claro que jogo de azar não é a mesma coisa que lazer, nem muito menos a mesma coisa que jogo, apesar de ter a palavra na definição, né? O jogo de azar ele foge de vários aspectos, né, que a gente encontra no jogo, inclusive da experiência estética, né? Porque ele tem um mecanismo psicológico e cognitivo, né, de que se aproveita de uma espécie de fraqueza na cognição humana de querer ver os resultados improváveis, né, mas que no fundo você está sendo vítima de uma espécie de golpe, né, em que a empresa que detém o jogo, né, ela sempre vai sair ganhando, né? Então, todos os jogadores que comprarem as moedas virtuais, então o Free Fire tem um diamante virtual, né, que você investe em caixas e que você pode ganhar prêmios, né, e que nem sempre vai ser o prêmio que você quer, mas é um prêmio legal, então você vai comprar um pouco mais para conseguir aquele prêmio mais interessante, e aí vai vir, por exemplo, o evento que teve há pouco com o Cristiano Ronaldo no Free Fire, e aí você vai querer a camisa do Cristiano Ronaldo, né, que faz parte de um evento de marketing, parceria com a empresa, né? E aí tem o show do DJ Alok, que aconteceu dentro do mapa do Free Fire, que também vai ter itens especiais, e você tem um tempo determinado para conseguir esses itens, não é assim, mês que vem eu tento. Não, o jogo te dá uma janela específica de tempo para tentar isso. Então, mexe com uma espécie de insegurança, com aquele medo de perder, né, do jogador, e que são todas as características de jogo de azar que a gente vê, né? Inclusive, um dos problemas com a polêmica das loot boxes é que os jogos costumam se esquivar dessas críticas, né? Por exemplo, Fortnite, que é um jogo também extremamente popular, né? Jogado por milhões e milhões de pessoas simultaneamente aí. Ele se livrou das loot boxes, né? Que são essas caixas, mas ele mantém uma série de outras mecânicas que flertam com o azar, né, do jogo e que acarretam nos mesmos problemas, mas ele consegue circundar as regulações, né? Então isso também me interessa bastante, por motivos que eu vou explicar daqui a pouco. Então eu botei aqui algumas imagens, né, sobre a plataforma que é Free Fire, né? A isso eu estou me baseando, inclusive, num conceito que eu não coloquei ali a citação, mas que é o do Antônio Casiri, que são das plataformas sociais online, né, em que ele vai comparar com plataformas de rede social, por exemplo, né, e que a gente pode ver que no jogo você se torna um usuário de plataforma social, né? Então o jogador passa uma boa parte do tempo do jogo, talvez, isso é uma coisa que eu pretendo até investigar, né? Talvez até mais tempo gerenciando recurso
dinheiro virtual, dinheiro real, né? Moedas, né? Investir em caça-níqueis e etc., em organizar seus bens virtuais, talvez mais tempo nisso do que necessariamente jogando aquele modo de jogo normal, entre aspas, que é de ver quem ganha, né? Dezenas de jogadores, o último a sobreviver é o ganhador. Então, boa parte da experiência de jogo, da prática de jogo, é essa aí, né, de gerenciamento e de coleta de recursos. E que a estrutura disso, né, é a estrutura de um cassino, em que você vai jogando, ganhando moedas grátis, entre aspas, que são essas moedas ali em cima, as moedinhas de ouro, né, que tem 92 marcando ali no alto, e que você pode comprar, né, essas moedas, não, esses diamantes que funcionam como moedas virtuais também, mas que são pagos, né? E óbvio que com o pago você consegue os itens com muita mais facilidade, né? E mesmo com essas moedas pagas, você ainda está jogando num jogo de risco e recompensa, né? Na maioria das vezes, risco e punição, né? Então isso entra num mundo chamado, que a gente tem a gamificação, que muita gente ouve falar, né? E que alguns autores, especialmente o Zanesco, que tem esse trabalho falando sobre a gamblificação, né? Que é o processo de transformação do jogo em uma plataforma de apostas, né? Uma plataforma em que você aposta no seu retorno. Não obviamente, como toda aposta, com um ganho incerto, né? E muitas vezes extremamente incerto. Eu coloquei aqui um breve um contexto internacional de como isso vem sendo regulado, né? Então, no Japão, o Japão tem essa conexão com apostas e máquinas de caça-níqueis, que não são bem caça-níqueis, né? Aqueles patincos e tal, e eles tinham jogos muito populares chamados gachas, né? Que vêm de máquinas reais, que você colocava moedinha e ganhava brinquedos, mas podia não ganhar, ou podia ganhar o que você não quer. Então tem uma coisa ali de caça-níquel, né? Então, o Japão foi o primeiro a regular, a fazer uma investida contra, mas uma investida muito tímida, né? Eles pegaram esses jogos gacha, né? Que, enfim, são como se fossem loot boxes extremamente difíceis do jogador obter prêmios, né? Jogos que são construídos todos em torno disso, né? O mais famoso recente é o tal do Genshin Impact, que na verdade é um jogo chinês, mas que usa essa ideia japonesa, né? Mas basicamente o que interessa é que eles regulamentaram, disseram que isso não pode, né? Isso é jogo de azar, isso entra como uma coisa que deve ser regulamentada e etc. Né? Mas muito tímida, porque outros tipos, inclusive o próprio Free Fire, Fortnite, entre outros jogos que usam mecânicas de jogo de azar, não entram nessa regulação. Né? Na China também é uma coisa bem tímida, porque eles simplesmente obrigam as empresas a exibir probabilidades, né? Então você sabe que você tem 98% de chance de não conseguir o item que você quer, o que não necessariamente impede as pessoas de tentarem do mesmo jeito, né? Então é uma relativamente tímida essa regulamentação. Na Holanda você teve uma regulamentação também que pega uma coisa meio vaga de práticas que você pode apostar desde que não sejam peças que tenham valor de mercado, né? Que também é uma coisa bem vaga, porque nunca se sabe quando que um jogo, por exemplo, vai deslanchar e esses bens virtuais vão ter valor de mercado. Nunca se sabe, por exemplo, quanto que jogadores individuais investem em moedas virtuais, né? Então, para alguns jogadores pode ser que a aposta seja inofensiva, mas para outros não. A Bélgica talvez seja o país que teve a regulamentação mais incisiva, né? Que gerou até a fuga da Nintendo, que não lançou alguns jogos na Bélgica, né? O que não quer dizer muita coisa, porque hoje é muito fácil você baixar jogos de lojas online de outros países, né? Por exemplo, a Nintendo não tinha uma loja no Brasil até alguns anos, se eu não me engano, até ano passado, né? Então, não quer dizer muita coisa também.
E o Reino Unido, que teve uma comissão, na verdade, um comitê do parlamento inglês, né, que determinou que aí sim, as loot boxes, as caixas, são equivalentes a jogos de azar. O que é talvez bem interessante, porque indica que vai haver uma regulamentação disso por lá, né? Mas ao mesmo tempo não bate naquele problema que eu falei de que o Fortnite, por exemplo, que é um jogo de uma empresa chamada Epic Games, eles já retiraram as loot boxes da jogada, né, do jogo deles. Então você não tem essas caixas com prêmios aleatórios, mas você tem uma série de outros mecanismos que aí nem vale a pena entrar muito, que simulam essa mesma essa mesma sedução do jogador, parecida com o jogo de azar, mas sem usar a caixa. Então você proíbe a caixa, mas mantém as práticas, né? E todo mundo sai feliz, né? O regulador, a empresa, né? Só menos os jogadores que estão lá continuando a investir dinheiro, né? Em resultados incertos. Então esse é o contexto, e aí a gente tem recente agora, né? Há menos de um mês, na verdade, o Ministério Público iniciando um processo uma abertura de processo mesmo, né, contra algumas empresas, entre elas a empresa que cria e gerencia o Free Fire, que é a Garena, né, uma empresa de Singapura, e esse processo pode começar a acontecer aqui, né? Então é um momento importante para a gente analisar como isso vai acontecer, né, e até estudar melhor como que é essa relação do jogador de Free Fire com essas mecânicas de jogo de azar, né? Então talvez um momento importante aí para esse contexto específico nosso no Brasil. Ao mesmo tempo, é uma investida contra as loot boxes, né? Então o Free Fire tem outras mecânicas de aposta dentro dele que ou não envolvem diretamente as loot boxes ou envolvem de maneira indireta, né? Então, o problema vai um pouco além disso, né? Mas é um primeiro passo. Eu queria falar um pouco também não sei se eu já falei muito tempo, Emanuel, então eu vou falar disso rapidamente. Não, pode seguir, Ivan. Tá, beleza. Que é uma espécie de reflexo, né? Ou seja, de uma versão invertida do que a gente estava falando, né? Que algumas plataformas gamificadas, digamos assim, né? Como a Rappi, por exemplo, não sei quem já usou, mas você ganha pontos e troca por descontos, troca por cupons e etc. Eles começaram a implementar uma plataforma dentro da Rappi, que é a Rappi Games, e que você tem jogos ali que são jogos desses jogos bobinhos assim de celular, não são nem jogos complexos como Free Fire, são jogos de fazer ponto e etc. E que você tem campeonatos dentro da Rappi para quem fizer mais pontos trocar isso por vales, né? E por descontos e etc. Né? E isso na verdade, o reflexo, porque é o uso das plataformas que pega o jogo e utiliza o engajamento que a pessoa tem no jogo para produzir valor, né? Então é uma mistura de ideias de jogo, né, com ideias que a gente associa nesse trabalho que eu fiz com o Thiago Falcão e com o Tarcísio Macedo, né, que associa a prática de lazer do jogo, né, de diversão, a uma prática de trabalho, de produzir valor, de produzir dinheiro, né? E aí tem a produção de dinheiro para quem ganha o campeonato, né? Que obviamente para você ficar ali naquele jogo, aquilo deixa de ser uma diversão, porque passa a ser um exercício repetitivo e com finalidade extrínseca, né? De conseguir dinheiro ou um desconto ou um cupom, e ao mesmo tempo de produzir valor, né, para a Rappi dentro desse esquema de extração da vontade de jogar do jogador, né, transformar isso em lucro, né? Outra coisa que eu acho interessante são os discursos em torno da regulamentação, né? Então hoje mesmo eu estava me preparando aqui para falar, achei um vídeo sobre pessoas no YouTube, canais de games, né, canais amadores, falando sobre essa possível regulamentação das loot boxes, né? E é engraçado porque
quando as loot boxes viraram polêmica, foi motivado principalmente pelos gamers, né, que não queriam ver os seus jogos poluídos, digamos assim, por mecânicas de jogo de azar. Então, quem jogava FIFA, por exemplo, começou a ver você vai ganhar um uniforme antigo da seleção tal, mas só tem tantos por cento de chance e você tem que pagar caso você queira ter mais chances, né? Então, isso gerou uma mobilização contra esse tipo de mecânica muito forte. E aqui o que a gente pode observar, tem um carro de som aí passando para fazer um efeito, uma paisagem sonora aqui. Mas aí, o que a gente... Isso também é uma coisa bem preliminar, né? Há poucos vídeos que eu vi sobre isso ainda, que não está sistematizado. É uma espécie de rejeição da regulamentação, né? Falando, quem tem que ver isso são os pais, né? Quem tem que cuidar da experiência da criança ou do adolescente com jogos de azar são os pais, não é o Estado, né? Ou então, a empresa Garena investe muito no Brasil, né? Então, se você regulamentar isso, você vai afastar o investimento estrangeiro do mercado de games que está crescendo no Brasil, que tem muito a ver com um discurso, né, sem base nenhuma, que a gente vê na associação entre gamers e ideologia neoliberal, né? Que a gente, inclusive, no trabalho que eu fiz com o Tarcísio, com o Daniel Marques e com o Falcão, né, sobre uma outra lei que queria regulamentar os esportes eletrônicos, né, que são as mesmas desculpas. Então, são uma caixa de ferramentas ideológicas que servem para tudo, né? Então, isso que potencialmente pode exibir isso também, que reforça essa ideia de que o jogo não está separado da ideologia, da política e etc., né? São as mecânicas do jogo que motivam esses discursos, né? E aí, para encerrar, algumas direções que eu esbocei assim, para essa pesquisa. A primeira é a descrição das mecânicas do jogo, né? Entender como elas funcionam, qual é a intromissão, qual é o nível de intromissão de jogos de azar na prática, digamos assim, propriamente dita do jogo. No caso de Free Fire, essa experiência competitiva que se torna um jogo de azar, né? Ou pelo menos convive com o jogo de azar. Em segundo lugar, entender como que a prática de jogo, isso é uma coisa que eu acabei não falando tanto, né? A prática de jogo específica aqui no Brasil, né? Por Free Fire ser um jogo que relativamente tem muito mais sucesso aqui no Brasil, né? Como que isso dialoga com o nosso contexto e como que isso se traduz em produção de valor, né, para as empresas. Então, como que a Garena explora esse mercado aqui no Brasil e por que não é a mesma coisa que a Epic Games, por exemplo, faz na Europa? Lá eles baniram a loot boxes antes de existir lei, né? Por que isso não aconteceu aqui no Brasil, né, com o Free Fire, que abusa bastante dessas ideias de jogo de azar? E, por último, é a ideia dos discursos, né, de pensar em metodologias, né, em métodos de mapeamento desses discursos em torno dessa regulamentação que está ameaçando se desenvolver a partir do Ministério Público processando a Garena e algumas outras empresas, né? Então é isso. Acho que eu vou fechar por aqui. Obrigado, Ivan. Obrigado e parabéns aí pela fala, muito esclarecedora, né? E eu consultei aqui o Rodrigo e falou que a gente pode abrir, né, inclusive para perguntas via voz, né, da plateia, né, do pessoal que está aqui assistindo. Eu queria começar aqui comentando um aspecto, Ivan, quer dizer, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, né? Há pouco tempo, esse mês ainda, né, foi lançado dia 1º o jogo Outriders, né, que foi um jogo desenvolvido pela desenvolvedora polonesa People Can Fly, né, e publicado pela Square. E logo depois do seu lançamento, né, muitos bugs, né, foram detectados, assim, o que gerou, claro, né, um ódio, aí, uma raiva aí das pessoas que pagaram pelo jogo, né? Por sorte, eu não paguei diretamente pelo jogo, porque ele entrou diretamente no Game Pass, mas eu vi pela internet muita gente no mundo todo, né, que tinha gastado aí, sei lá, $60, $70, 70 euros, enfim, para comprar esse jogo, que era um jogo grande, né, um jogo grande, um AAA. E o que aconteceu, né? Depois de uma semana, mais ou menos 10 dias
de jogo, e é um jogo baseado em loot, né? Então é um jogo assim, uma espécie de RPG, né? Você tem de ação, né? Você sobe de níveis e tal, e é baseado em loot, né? Eles agora estão chamando de shooter looting shooter, uma coisa assim, né? E aí depois disso eles lançaram um update para tentar corrigir certos bugs e de repente muitas pessoas ao redor do mundo perderam tudo aquilo que tinham conseguido, né, de loot aí, de gear, após, né, tipo 100 horas, né, de jogo, né? Então as pessoas estavam muito revoltadas, né? Começaram a fazer posts, né, perguntando se a empresa ia conseguir devolver os equipamentos que eles tinham conseguido dentro do jogo, e a empresa falou que não sabia, e o citado Paulo aqui, né, que o Jorginho comentou, foi um dos que perdeu o seu gear aí depois de estar quase no nível máximo do jogo e teve que começar do zero, né? Então, assim, muita gente estava, né, muito chateada com isso, para dizer o mínimo, né? E aí eu queria te perguntar se você vê esse tipo de situação, né, de alguma forma associada às práticas de mercado, né, às práticas de trabalho no ambiente dos jogos. A gente teve aí, ano passado, né, a polêmica toda em cima do Cyberpunk, né, da prática de crunch, né, que foi, né, meio que vazada, né, enfim, outros jogos também, né, esses lançamentos, digamos, como que precoces dos jogos, né, antes deles estarem completamente finalizados, acabando por causar esses problemas de bugs ou de perdas, né, do que a pessoa conseguiu dentro do jogo, praticamente tendo que jogando fora, né, todo o seu esforço ali de horas e horas investidas, né, além do investimento financeiro. Se você associa também, porque pela sua fala me veio muito essa aproximação, né, sobre esse tipo de acontecimento e essas práticas, né, de trabalho que essas empresas têm, que algumas empresas têm feito, né? Sim, isso eu acho que a associação aí é entre a forma de... É justamente isso, né, da conexão entre o que o jogador faz no jogo, né, que a gente chama de regras, ações, etc., e ver como que isso se traduz em práticas industriais. Por exemplo, os looters, né, os shooters, etc., ao estilo do Destiny, etc., se inspiram muito nas mecânicas de divisão de raridade, né, que hoje você vê em um trilhão de jogos. Então, por exemplo, God of War, que é um jogo super narrativo, não tem multiplayer, não tem nada desse estilo. Ele tem, quando você ganha uma armadura, ele marca ali se é uma armadura rara, comum ou sei lá o quê, né? Ou se extremamente rara. Isso vem lá se eu não me engano, isso começa ou com EverQuest ou com World of Warcraft, né? Porque isso gera uma ânsia muito parecida com... Que obviamente que isso não torna o World of Warcraft um jogo de azar, não é isso que eu estou falando, mas que tem uma conexão, né, com essa ideia do Free Fire, de você conseguir a arma que é dourada e que é especial, promocional do evento tal, né, e que vira um objeto de poder simbólico quase, né? Então, acho que isso vira uma espécie de prática industrial, né? De que as pessoas vão fazer jogos com esse esquema de divisão de itens e etc. Inspirado também no Diablo, que é um jogo que talvez antes do Diablo 2, né? Antes do World of Warcraft, já tinha um pouco essa puxada para o loot, né? E isso vira um mecanismo, uma engrenagem dentro do jogo de azar, né? Então, acho que isso, com certeza, faz sentido. E dentro das práticas de trabalho, né, a coisa do crunch, etc., acho que tem relação indireta, né? Porque, enfim, tem uma forma de encadear trabalho na indústria de games também que tenta tirar a individualidade do trabalhador, né? Então você vira ali um cara, por exemplo, que é artista, que produz 50 cabeças de boneco ali por segundo, né? Você nem sabe direito para que aquilo está sendo usado. Então, a alienação, né? Tem a ver com as práticas industriais, né? Mas então, eu perguntava mais especificamente, só para... assim, nos casos em que talvez essas práticas industriais levam aos lançamentos de jogos não concluídos, né, digamos assim,
lançam, digamos, entre aspas, de qualquer jeito, né? Ou antes de ter um... Sim, como foi falado sem aqui dúvida. no chat, né? Que às vezes até os próprios acionistas que pressionam por esse lançamento, Sim, causando sim. um jogo lançado com problemas, e aí que vem a questão do loot, né? Pessoas que investem tempo como que farmando aí, né? E pegando esses Isso. loots para depois de 100 horas dar um bug que provavelmente foi causado por uma prática de trabalho não Sem muito dúvida. bacana, né? Sim, sim. E Eu perder tinha esse entendido loot. errado, eu acho, a sua pergunta, mas sem dúvida, tem tudo a ver, porque essas coisas são feitas porque isso torna a feitura do jogo supostamente mais previsível e mais barata, né? Você não confiar, entre aspas, no trabalho de quem está fazendo e fazer aquele cronograma de trabalho, de exploração e etc, né? E isso gera os defeitos, é claro, né? Então, sem dúvida, tem tudo a ver. E aí o principal motivador do jogo, que é o loot, acaba sendo a principal fonte de frustração, né? Porque a pessoa lutou tanto por aquele loot e depois de horas ela perde tudo, né? Sim, sim. E isso me parece muito, isso assim me soa muito como o próprio eixo aí central do capitalismo, né? Você não importa o que você fizer, o seu trabalho, como o Jorginho comentou aqui, você vai perder o que você tem, né? É meio assim, Sim. parece que é uma piada pronta, né? Para esse tipo de situação. Sem dúvida. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta ao vivo aqui, por voz? É só abrir a câmera e fazer a pergunta para o Ivan, antes da gente passar para o Jorginho. Jorginho, quer fazer alguma pergunta para o Ivan, algum comentário? Eu só queria, obrigado, Emanuel, eu só queria comentar eu gostei muito, Ivan, da pesquisa, dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo, né? Você citou com o Tarcísio e com o Tiago, que o termo trabalho apareceu. Eu só queria pensar assim com vocês essa pertinência do trabalho, porque a rigor assim na dimensão do trabalho, bicho, é o que está mais precarizado de tudo. E aí eu acho que não é trabalho, não. Aí eu acho que é a lógica mesmo que você até usou durante a apresentação, que é essa do produção do lucro, né? Do capital reproduzindo a estratégia de produzir mais capital, inclusive com o mínimo de trabalho possível, que é a lógica que você falou, é a do jogo de azar, não é a lógica de você vender a sua força de trabalho de fato, né? Mas achei muito interessante, acho que vocês estão com uma agenda aí de pesquisa muito poderosa para o campo. Obrigado, Jorginho. Essa coisa do trabalho sempre uma questão, né? Porque, por exemplo, eu mesmo fico muito em dúvida entre usar esse termo ou talvez usar a ideia lá da Tiziana Terranova, né? Do trabalho gratuito, free labor, porque é uma produção de valor, igual esse papo que a gente sempre ouve, né? De que na rede social nós trabalhamos para o Mark Zuckerberg porque a gente produz os textos, coloca as fotos e etc, né? As pessoas compartilham. Então, a plataforma lucra, entre aspas, com esse conteúdo produzido. É óbvio que isso difere do trabalho, obviamente, de sustentação, né, que a pessoa precisa para se sustentar e etc. Que isso vai ter expressões dentro do mundo do jogo. Então, por exemplo, o pessoal que joga na Twitch, né, a plataforma que você fica lá jogando, ganhando doação e inscritos e etc. Ou os YouTubers que aí praticam isso às vezes de forma mais precarizada, às vezes menos, né? Mas tem muita gente que produz trabalho envolvendo o jogo de forma precarizada também, mas é uma coisa que a gente tem que alinhar melhor mesmo, né? Como que descreve esse processo de extração de lucro a partir dessa relação entre jogo e trabalho, né? Valeu pelo comentário. Legal. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Fazer por voz aqui ao vivo. Abrir a câmera. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, então agradeço aí muito pela fala aí do Ivan, nosso amigo aí, Ivan Mussa. E só para fazer uma pequena divulgação, né? Só para a revista Contracampo aqui do PPG-Com da UF, né, tá com chamada aberta para trabalhos que toca exatamente nesse ponto, né? O Thiago Falcão é um dos editores desse dossiê chamado A Colonização do Jogo pelo Capitalismo Neoliberal, editado por Thiago Falcão e Kishona Gray dos Estados Unidos, né? Então é uma chamada muito interessante. Depois, né, é só vocês procurarem pela revista Contracampo da UF, né, do PPG-Com da UF,
E está uma chamada muito bacana, porque faz exatamente essa ponte entre capitalismo, né, essas questões, né, que o próprio Ivan Musa apontou aqui. Então fica aí a dica, né, para quem quiser submeter trabalho. Estão abertos até dia 20... Peraí, desculpa, gente. Até maio, né? Depois vocês... Acho que é 31, né? De maio. Dia 30 de maio, isso. 30, então, isso. ainda tem tempo. Obrigado, Ivan. Muito obrigado mesmo aí pela presença e pela parceria. Passando agora, então, aqui a palavra... Rapidinho, só tem que pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa porque eu vou ter que sair daqui a 5 minutos que o capitalismo neoliberal me chama, preciso trabalhar, preciso dar aula, mas eu com certeza depois quero assistir a fala de Jorginho, porque queria muito que tivesse dado tempo, mas como a gente fala muito, né? Eu quero dizer, infelizmente não vai dar, mas já peço as desculpas aí por antecipação e agradeço mais uma vez, né, a Jorginho pela presença, e a Manuel pela mediação, pelos comentários e tudo mais. E ao pessoal que está aí assistindo, tá? E depois, se alguém quiser te contactar, é fácil, né? Ivan Musa, não são muitos, assim, no Brasil que pesquisam games, então é só botar Ivan Musa no Google, com certeza vai te achar em alguma rede. Né? Acho que sim. Então tá, Ivan, obrigado mesmo. Passando, então, para o Jorginho, nosso querido Jorginho. E meu caro, obrigado, Ivan. Vá lá vender sua força de trabalho de verdade para esse capitalismo aí, que agora também coloca a gente em aula remota, né? Mas, enfim, gente, de novo eu agradeço aqui, né, muito rápido, mas para não perder, assim, essa oportunidade de partilhar com vocês uma perspectiva de investigação que a gente desenvolveu, né, lá no Pós-Com UFBA, eu, de imediato, partilho aqui com vocês minha tela, buscando deixar, assim, mais explicitamente qual que é a proposição aqui, né? Enfim, vocês conseguem ver bem aí? Tá bom. Sim, sim, então, sim. Então, assim, quando pensado, né, por Emanuel para poder colaborar um pouco nesse debate, eu pensei em trazer para vocês um pouco dos percursos de investigação que foram produzidos lá no Pós-Com UFBA, sob minha orientação, entre esses anos de 2017 e 2020, pensando em trazer para o campo, né, dessas perspectivas epistemológicas dos estudos de games, mídia e comunicação, um olhar que a gente está chamando aqui relacionado à experiência estética, né? Emanuel comentou com vocês que a gente teve um período de parceria mais forte, né, em 2018, quando ele estava indo para Salvador e participando das reuniões do grupo, no qual esse tema da experiência estética se tornou um elemento assim central, né, para ele também, e era onde as pesquisas que estavam na UFBA gravitavam na ocasião sob minha orientação. Evidentemente, assim, eu queria, né, já prestar minha deferência aqui aos colegas que trabalharam com as pesquisas em games anteriormente na UFBA, a minha presença, né? E alguns ainda trabalham até hoje, né? Como os professores André Lemos e Zé Carlos Ribeiro, que são talvez os dois professores que também acolhiam projetos de pesquisa que trabalhavam com games em algum momento, né? E ainda o fazem. Então, eu não sou o único que faz isso lá, mas sobre essa perspectiva da discussão estética, aí normalmente cai, né, para o lado de cá. Eu acho assim importante para destacar para vocês é que o contexto inicial desses trabalhos eles tinham uma preocupação forte, né, na relação do campo da comunicação com a reflexão estética, né? A estética é essa disciplina filosófica, né, que se consolida, né, com Baumgarten no de fato estética, mas no campo da comunicação ela vem de um desenvolvimento do final dos anos 90, início dos anos 2000, que chegou até a batizar uma espécie de disciplina chamada estética da comunicação, né? Que estaria preocupada em fazer uma reflexão estética
especificamente dentro dos fenômenos e processos comunicacionais, e não necessariamente numa discussão sobre o belo, como foi originalmente a proposição de Baumgarten, né, na sua descrição da área. Essas pesquisas também, elas foram desenvolvidas, eu poderia dizer assim, numa interface entre dois grupos. O primeiro, que eu fazia parte, que era o Analítica, coordenado pelo nosso atual representante de área na CAPES, né, Edson Dalmonte, e o atual, que eu faço parte, que é o TRAC, coordenado pela nossa colega Itânia Gomes. Tá? Então, essas pesquisas, né, de 2017 a 2020, elas tiveram essa configuração de dimensões institucionais que gestaram elas de algum modo. Eu diria que os eixos a partir dos quais essas pesquisas foram desenvolvidas variaram em torno dos aspectos poéticos, estéticos e ou críticos, né? Para quem é leitor da bibliografia na área de estética, né, da comunicação, vai perceber que essa distinção também é a distinção que um autor que foi mestre do Humberto Eco, que é o Luigi Pareson, ele faz num livro que chama Os Problemas da Estética. Ele vai dizer que tem um campo de preocupação da estética, que é o campo da poética, né, que é uma dimensão do fazer, né, do ateliê, dos processos criativos. Ele vai dizer que tem um campo de preocupação da estética, que é o campo estético, que ele vai dizer que é um campo da recepção das obras, né, da experiência das obras, e ele vai falar que também que tem esse campo de investigação, que é o campo da crítica, que é a elaboração dos juízos, né, sobre cada uma das obras. E como é que eu acho que esse contexto, né, de investigação contribui para o campo de estudo, né? Eu acho que ele contribui no sentido de focar perspectivas micro de análise, né? A gente olhar para dinâmicas específicas na relação de jogos com produtores ou dos jogos com os jogadores, né? Ou espectadores. Eu sempre lembro de um trabalho que eu ouvi numa disciplina, né, eu acho, em um diálogo com Emmanuel e com os orientandos dele, de alguém dizendo que estava estudando as pessoas que assistem as outras jogarem, né, e o tipo de prazer que isso proporciona. Então, tem de fato isso, tem a possibilidade de você elaborar um tipo de estudo no qual a experiência de assistir alguém jogar é algo importante para essa configuração da experiência estética, né? Eu também acredito que isso traz um aprofundamento, né, de discussão das relações entre os aspectos lúdicos dos games e os elementos marcantes da experiência estética, né? Esse é um ponto, por exemplo, que o Emmanuel trouxe muito fortemente quando estava no seu período de estágio de pós-doutoramento, e que a gente discutia o modo como, na configuração da experiência estética, havia, em muitos momentos, a ideia de que a experiência estética era um jogar, era uma espécie de capacidade de interação que se estabelecia entre, né, criaturas distintas ou ambientes distintos, ou ambientes e criaturas distintos, em se relacionar e conseguir produzir situações mais adaptáveis mutuamente nessa relação de interação, né? Então, tem um aspecto aí de você ser capaz de jogar com os elementos que estão à disposição. E eu diria também, por fim, que tem essa possibilidade da gente pensar uma guinada estética, né, nos estudos dos games na comunicação. E essa guinada estética, aí, muito pensando, não é pensar a beleza dos jogos, né, não é pensar o design gráfico dos jogos, é pensar nessa capacidade que os jogos têm de ocupar nossa atenção, gerando elementos marcantes, gerando interações marcantes. Interações que, por exemplo, são capazes de ser referidas por nós. Aquela vez que joguei tal coisa, né? Eu me lembro que um jogo que me marcou muito, né, na minha infância foi o Sonic, né? Então, assim, a primeira vez que eu vi o Sonic foi uma experiência estética. Jorge, por que foi isso? Eu não sei. Vai ver, né, que os elementos da dinâmica interna do jogo, a velocidade, as cores, elas foram muito
fundamentais, talvez, para um jovem, né, que até então tinha um contato ainda com, sei lá, o Nintendo 8 bits, e quando viu aquela coisa ficou extasiado, né? Mas, enfim, esse tipo de pergunta, por exemplo, por que que o Sonic se tornou tão marcante, é um tipo de pergunta que a gente tenta responder quando desenvolve um tipo de estudo a partir dessa relação da estética, né? da perspectiva estética na comunicação, né? E aí a gente vai angariar e coletar vários dados para poder tentar entender essa força, né, marcante na experiência. Enfim, eu começo, então, aqui apresentando para vocês alguns desses trabalhos, do mais recente para o mais antigo, né? O primeiro trabalho foi desenvolvido pelo Felipe Barros de Souza, defendido agora em 2020, quer dizer, não é o primeiro, né? Portanto, é o último. E ele se chama Experiência com Audiogames, Deficiência Visual e Sinestesia entre Polícia e Política. Já dá para perceber, assim, esses termos da polícia e política, que ele trabalhou fortemente com o autor do campo da discussão estética, da imagem e da política, que é o Jacques Rancière, e o Felipe estava, na ocasião, interessado em compreender essa relação de experiência que emerge entre os audiogames e jogadores que apresentam graus de deficiência visual diversos, né? Ele estava muito preocupado numa discussão sobre inclusão e sobre a capacidade dos jogos serem inclusivos, apelando para aspectos sensoriais que permitissem, por exemplo, a inclusão desse público que tinha deficiência visual. Ele fez isso, né, coletando relatos empíricos a partir de fóruns de discussão na web, e, portanto, eu chamo a atenção de vocês aqui do material empregado para aferir, né, a descrição dessas experiências. Ou seja, durante o trabalho do Felipe, que quem tiver interesse está disponível no site do Pós-Com-UFBA, o Felipe ele mapeia quais foram os principais comentários, os principais valores, as principais descrições que são feitas dos jogos nesses fóruns de discussão, e ele usa isso como uma espécie de indício da experiência que se configurou na relação entre os jogadores e os jogos. Ele trabalhou com 2 jogos especificamente, um é esse daqui, o A Blind Legend, né, que ele até chama assim, ele não é um jogo para deficientes visuais, ele é um jogo que tenta ampliar o público, né, dos audiogames, mas não é o core, né, a gente diria assim, o mais radical nisso. O outro jogo que ele analisa é o Swamp, eu não trouxe, esse sim, mais fortemente marcado numa dinâmica de audiogame, tá? Um segundo trabalho, né, de novo, né, de trás para frente, de 2018, é o do Vicente Reis de Souza Farias, que trabalhou com sons do horror, né, a produção de sentidos e afetos na construção sonora de games do gênero survival horror. O Vicente, ele estava investigando, né, a maneira através da qual os sons atuavam na produção de sentidos em 3 jogos, que foram esses aí, né, Amnésia, Outlast e Pesadelo. Ele traz aí, eu destaco para vocês, essa noção de afeto. Aí percebam, não é experiência estética necessariamente, mas ele vai tratar de afeto, de uma espécie de disposição anímica que os sons são capazes de construir, né, nessa relação com o jogador, sobretudo na produção dessa sensação, né, de medo, né, que é o foco do jogo do survival horror, de medo e de espanto em variados momentos, né? E aqui o foco do Vicente é no foco nas dinâmicas do game, né, de uso do som, e não necessariamente na experiência com eles. Então, percebam, enquanto o Felipe estava preocupado em descrever a experiência que os jogadores tinham com os audiogames, o Vicente trabalhou numa perspectiva que eu poderia chamar de mais poética, né? É mais nessa relação do fazer e da construção da dinâmica do jogo. Ele trabalhou, né, Outlast aqui, um desses jogos que ele trabalhou, além do Amnésia e do Pesadelo. Também de 2018, mas agora não é uma dissertação, é uma tese, né, do Felipe Tomás, chamada A Experiência do Jogar, Videogames e Corpos em Interação.
foi uma tese no qual o Felipe tentou levar ao extremo assim, essa proposta de estudo da experiência, pensando o problema de pesquisa se situando na interação entre jogo e jogador, identificando e discutindo variáveis intervenientes à partilha que se estabelecem nessas situações. Então, o Felipe estava muito preocupado com essa dimensão da materialidade da relação de interação com os jogos. Então, se o jogo era no celular, se o jogo era num console, se o jogo era predominantemente num computador, por exemplo, né? Então, ele traz essa força da dimensão da materialidade para chamar, na verdade, de que são diversos corpos que estão em interação quando se discute a experiência de jogar, né, os videogames. Ele trabalhou com 3 jogos, né, mas eu trago aqui para vocês alguns exemplos desses. Ele trabalha com o Everything, que é um jogo que eu achei muito curioso na época que a gente discutiu, que é um jogo no qual você pode assumir o papel de quase tudo do jogo, né? Desde objetos inanimados até moléculas, estrelas, e você vai fazendo essas coisas interagirem entre si. Ele trabalhou com um jogo de first person shoot também, né? Que eu não me lembro mais qual era. Trabalhou com o Limbo, e em todos eles tentando identificar qual era a disposição dos corpos na relação com esses games, né? Então, tinha uma dimensão de uma espécie de observação, né, da performance corporal que era construída na relação com esses jogos. Diferente do Felipe, que trabalhou com o relato das experiências, o Felipe Tomás, né, diferente do Felipe Barros, o Felipe Tomás, ele não quis relatos, ele quis trabalhar com uma espécie de observação da performance corporal na relação com o jogo. Então, percebam que, em termos de objeto empírico, a gente sai do campo do discurso e vai para o campo de observação da performance corporal. Tá? E a tese, né, que me envolveu nesse campo do Game Studies é a tese do Paolo Bruni, Poética do Videogame, Análise do Design em Jogos de Ação e Aventura, no qual o Paolo faz essa observação de processos através dos quais padrões de design videolúdico são construídos para desenvolver o gênero de ação e aventura nos videogames, né? Então, tal qual o Vicente, o foco do Paolo aqui é o foco no design, né? O foco no processo produtivo. Essa dimensão que ele dá no título já, né, de poética do videogame, já é demonstração dessa preocupação dele com uma dimensão que a gente pode chamar, mais tradicionalmente, da nossa área de comunicação, de uma análise imanente, né, assim, dos games, dos jogos, né? E também eu trago para vocês como destaque essa centralidade no gênero, na discussão sobre gênero, no caso aqui, gêneros de games, né, de videogames. Ele trabalhou com o God of War, ele trabalhou com o BioShock também, tentando demonstrar como que eram, né, essas construções de dinâmica videolúdica nos jogos de ação-aventura. Quem tiver interesse também, está tudo disponível lá no site do Pós-Com UFBA, tá? Aí, o que é que eu quero trazer para vocês aqui? Eu acho que algumas constelações possíveis, né, de relacionamento dessas pesquisas, e de pontos em que elas não convergem, mas que apontam para outras possibilidades, para que sejam pensadas como possíveis, né, assim como o Ivan estava fazendo na explanação dele, para que sejam pensadas como possíveis linhas de trabalho e atuação dentro do campo de games, né, para o GP desenvolver, se for do interesse durante esses próximos anos aí, né? Então, por exemplo, eu acho que essas pesquisas, elas gravitam em torno de um campo de preocupações com a experiência de produtos, né? E aí, seja ela a experiência de fazer, de apreciar, jogar e interagir com os mesmos. Aí, essa noção de experiência, ela é muito importante. Já que a gente usou o termo trabalho, né? Eu peguei no pé do Ivan sobre essa ideia de trabalho, só para recuperar aqui um outro marxista importante, que é o Edward Palmer Thompson,
Se a gente lembrar do livro dele, A Miséria da Teoria, é o livro no qual ele critica Althusser, né? É engraçado, o subtítulo desse livro é Um Planetário de Erros. Ou seja, como é que um cara escreve um livro criticando o outro e o subtítulo é Um Planetário de Erros, né? É difícil a gente ter que passar por essas coisas. Mas o Thompson, ele dizia que um dos conceitos que ele considerava ausente no marxismo era o conceito de experiência. É a falta de uma reflexão sobre o modo como as classes e a classe trabalhadora ela experimenta a alienação do trabalho dela. Como é que a classe trabalhadora experimenta, enfim, a ideologia, né, burguesa que é construída para que ela se identifique. Então, como é que essas coisas são experienciadas no cotidiano? Então, isso me parece um elemento assim que, independente de uma abordagem poética mais centrada no produto e no design e na construção do produto, ou num foco mais vinculado à experiência, ao modo como os jogadores interagem com os jogos, a gente tem aqui essa preocupação fundamental, né? E aí, eu acho que o interessante é a gente, a partir disso, fazer algumas combinações, né? Combinar, por exemplo, esses gêneros de jogos, né? Como aspectos de horror no ação e aventura, ou no first person shooter, né? Enfim, e conseguindo construir esses novos desenhos. Eu acho também que tem uma combinação em relação à discussão sobre performance, né? E relação de performance que se estabelece nessa interação do consumo dos videogames na cultura contemporânea. Eu acho que esse elemento que Ivan trouxe anteriormente, né, sobre aspectos dos jogos de azar e a lógica do jogo de azar, me parece que também implica uma performance, né, importante aí, porque é cada vez mais também, não só a lógica da aposta no jogo de azar, mas a lógica da aposta, de você apostar, né, para saber quem é que vai ganhar, que estabelece uma dinâmica de performance específica. Tem aí, por exemplo, jogar para um público. Você pode pensar nessas dinâmicas de jogos que são para um público. Você vai jogar para ser visto, você vai jogar fazendo streaming do seu jogo para, né, para poder divulgar para outras pessoas. Tem uma performance do jogo que é uma performance intimista, por exemplo. Não, isso aqui não é para ser, não é para stream, né? É para um consumo privado. Tem essa dimensão ocasional, tem essa dimensão espectatorial, né? E aí eu também acho importante a gente lembrar dessas possibilidades de focar em determinados aspectos da experiência, né? Eu estava falando das distinções entre os trabalhos do Felipe Barros e do Felipe Tomás. A gente pode dizer que o foco é nessa experiência corporal, de fato. Como é que os corpos reagem, como é que os corpos performam, como é que os corpos se colocam nessa relação com o jogo. Outro é uma dimensão da experiência narrativa, né? Como é que se narra a experiência que eu tenho com esse jogo, né? E também pode ser da dimensão discursiva, enfim, depende eu diria, das referências, né, conceituais e teóricas com os quais cada um de nós trabalha. E, assim, me parece que esse tipo de investigação, né, muito, de novo aí, Emanuel, muito pontual, né, que a gente fez lá ao longo desses últimos anos, elas trouxeram para a discussão essa possibilidade da gente lidar mais, né, com essa relação da estética, da experiência estética e da ludicidade, que é um ponto que a gente traz lá, né, naquele texto nosso do ano passado, de 2019, sobre a cena chiptune, né? Eu destaquei isso aqui como experiência lúdica e ludicidade da experiência, porque tanto tem esse aspecto de que a gente vai dizer, né, que no lúdico, né, a gente experimenta algo, mas na própria dinâmica da experiência há também esse componente de ludicidade, que aí eu tenho que dar o crédito, né, importante. Emanuel foi quem chamou a atenção disso enquanto a gente estava lá no pós-doc, né? E isso, para mim, foi muito, muito importante para a gente estabelecer
um programa para investigar um pouquinho mais esse tema. Porque, assim, né, tem essas zonas de interface do lúdico com a noção de experiência. O lúdico se relaciona com entretenimento, produção de prazer. A experiência, muitas vezes, ela não é do âmbito do prazer, mas também é do âmbito do horror e da abjeção, desde que ela seja marcante, né? Então, assim, é possível pensar em jogos, né, jogos horríveis, né, jogos abjetos. Eu não sei, mas eu acho que fica aqui como questão. Tanto a ideia de ludicidade quanto a ideia de experiência tem uma possibilidade de você romper o limite do perímetro, né? O radical, PER, né, que faz parte da palavra experiência, ele supõe isso, experiência. Esse ex é sair do limite. E quando você joga, tem essa dimensão também de você, de repente, dar uma burlada em um aspecto da regra, né? Em você conseguir sair daquele limite ali imposto. Então, eu acho que esse também é um elemento que a gente precisa ficar atento. E um outro indício que me parece importante dessa relação é o fato de que alguns autores usam uma metáfora do jogo para explicar o modo como a experiência estética se configura, né? E aí, sobretudo, o Hans Robert Haus e o Wolfgang Iser. E aí, Emanuel, eu meti a gente entre os dois grandes nomes da estética da recepção, né, alemã. Ó, como eu estou modesto, né? Mas eu e Emanuel trabalhamos com isso nesse artigo de 2019, no qual a gente tenta mostrar como a cena musical chiptune ela brinca com essa ideia de play, né? Play the music, que é a ideia de play jogar e play tocar, né? E isso a gente está desenvolvendo agora mais num livro que vai ser lançado provavelmente esse ano pela Edufba e que eu espero que, né, que a gente tenha condições de fazer isso de uma maneira bem feita, tá? Bom, gente, então esses são alguns assim apontamentos. Eu quero acabar aqui para poder dar tempo da gente dialogar um pouco mais, tá? Agradeço muito ao Emanuel, ao Ivan, que já saiu, né, pela apresentação dele. Me chamou a atenção para como essa área de estudo dos games, ela de fato joga a gente para uma série de campos importantes da cultura contemporânea e, mais uma vez, faço votos do sucesso do GP e do trabalho de vocês, tá? Obrigado. Obrigado, Jorginho, pela ótima apresentação. A gente tem só 6 minutos, né? Infelizmente, porque a gente tem que terminar às 7h28 em ponto, né? Então, eu vou passar aqui logo para ver se alguém da audiência aí tem alguma pergunta para fazer ao vivo aqui. Se Olá, tiver. boa Oi, noite. tudo bem, Matheus? Tudo bom? Então, muito prazer. Deixa eu só fazer aqui um comentáriozinho. Antes de mais nada, eu queria só me apresentar rapidinho. Eu sou Matheus, eu sou mestrando da Unicamp, eu estou estudando justamente a parte de... Eu sou mestrando da Unicamp da área no programa de multimeios, e eu sou orientado pelo Alfredo Supia. E eu estou estudando justamente construção de narrativa de videogames no The Legend of Zelda em específico, mas a minha pergunta não tem absolutamente nada a ver com isso. É a primeira vez que eu estou aqui, queria só dar um alô para vocês. Ô, Jorge, eu queria saber como que a gente poderia começar a pensar tanto em questão estética quanto em questão epistemológica mesmo, dessa palavra que eles estão usando muito ultimamente, da decolonização da episteme, certo? Eu pensando, por exemplo, numa estética ou numa episteme brasileira para a gente trazer para essa parte de pesquisa para os jogos. É isso que eu queria perguntar. Legal, Matheus. Provocante, assim, a pergunta, eu acho que é bem relevante. Duas coisas. A primeira, o Vicente Reis, ele atualmente, ele está fazendo uma tese de doutorado na USP, aí então perto de você, sobre decolonização dos sons nos jogos. E o argumento que o Vicente tem levantado é que mesmo quando os jogos eles são produzidos no Brasil com temáticas que são caras para a gente, como, por exemplo, pós-escravidão, né? Elementos da mitologia
afro-americana, né, afro-ameríndia, afro-brasileira, ele vai dizer que muitos elementos estilísticos ainda são elementos fundamentados numa espécie de tradição branca, colonizante, como você colocou, né, Matheus? Então, eu acho que é importante desenvolver isso, mas eu diria que essa importância ela se deve ao fato de que essas convenções estilísticas, elas são, a rigor, jogos de poder também, né? Porque as pessoas usam, em termos estéticos e estilísticos, o que já está à disposição, porque, de alguma maneira, se convenciona de que, hegemonicamente, é assim que se faz. Então, é necessário que, eu diria, né, que cada vez mais se possa inserir no campo, né, dessas experiências de games nacionais, mas também de games que são produzidos fora dos eixos, esses elementos em termos poéticos, e aí eu concordo com você, não é uma disputa só pela temática do game, é uma disputa pelo modo de fazer, é uma disputa pelo modo de compor a experiência, levando em consideração que a gente pode chamar traços estilísticos de nossos padrões, né? De nossos padrões de beleza, de nossos padrões sonoros, de nossos padrões de cores, né? Agora, sempre com esse perigo, né? Sempre depois que uma coisa é feita e ela vai se configurando como a normalidade, ela também pode ser usada de uma maneira hegemônica para ser opressora, né? Então, essa dinâmica tem sempre que ser provocante. A gente tem que decolonizar agora e depois de um tempo que isso fosse hegemonizando, a gente trabalha de novo uma decolonização, né? É isso mesmo, eu vi alguém citando aqui no chat o Dandara. Um desses trabalhos que o Vicente está trabalhando é com ele. Eu diria que a pessoa mais, né, adequada a discutir isso com você, Matheus, vai ser o Vicente Farias, que eu já fico feliz em colocar vocês em contato, se você quiser. Obrigado, Jorginho. Eu vou ter que ir encaminhando aqui para o final, né? Então, agradecendo mais uma vez, né, a presença do Jorginho, a fala foi fantástica, a sua e a do Ivan, né? Queria fazer uns agradecimentos aqui em geral, né? Queria primeiramente agradecer à diretoria científica, né, da Intercom, Nair, o Rodrigo que está aqui, agradecer também ao Eugênio, né? Queria agradecer também, né, é sempre importante isso, né, ao Thiago Falcão e a Sueli Fragoso, né, os dois que tiveram lá, né, os desbravadores, né, que começaram o GP Games lá em 2016, né? A gente sabe que é uma tarefa, né, um processo, né, não tão simples, né, de se criar um GP novo, então eles tiveram esse pioneirismo lá em 2016, agradecer também, porque sem isso a gente não estaria hoje aqui debatendo, né, e agradecer ao Intercom como um todo, né, meus orientandos que estão aqui também, a UF, enfim, né, e todos os seus que eu não, né, me lembrei aqui agora, e nos vemos, né, no Intercom esse ano, gente, mandem trabalhos, né, quando for a época, a gente vai, né, divulgar a chamada de trabalhos, né, então, né, nós pedimos que todos aí se empenhem para mandar seus trabalhos, que sempre, a discussão é sempre boa, né, e a gente, né, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui até mais tempo, mas a gente tem que fechar, então passo agora para o Rodrigo, agradecer mais uma vez a ele, né, pelo suporte, pelo apoio. Obrigado, Manuel, obrigado a todos, parabéns, né, uma pena que o tempo passa rápido e foi uma live bem gostosa de se assistir, bem produtiva, com apontamentos bem interessantes na área de pesquisa de vocês, e que acho que cumpre uma das propostas também, né? Eu fiquei acompanhando o chat, as conversas, as discussões, a troca de ideias sobre o tema, a troca de ideias sobre os referenciais. Então, parabéns a vocês pela condução do trabalho, muito bom ter vocês nesse conjunto de lives. Parabéns também a todos que participaram. Então, queria agradecer em nome da diretoria da Intercom e também da comissão organizadora desta segunda temporada de lives da Cátedra, que tem à frente a professora Nair Prata, a professora Sônia Jaconi e eu, na participação hoje do GP Games, que tratou o tema Games, Mídia e Comunicação, Perspectivas Epistemológicas, com a participação do professor Emanuel Ferreira na moderação da live e as participações dos professores Ivan Mussa
e Jorge Cardoso Filho. Certamente vocês dão uma contribuição muito importante para as lives, para os campos de vocês, para o pessoal novo que está chegando aqui. Depois, com a medida, né, com o encerramento das lives, com o conjunto todo, vocês vão receber as orientações específicas para a produção do capítulo de vocês no livro, com o formato que for mais adequado, e vocês vão receber tudo isso. Queria agradecer e, antes de ir embora, deixar o convite para a nossa próxima live, a live número 5, na próxima terça-feira, dia 4 de maio, a partir das 6 da tarde. Ela vai ser conduzida pelo Grupo de Pesquisa Produção Editorial e terá o tema Livros, Autoritarismo e Resistência. Em nome da Intercom, em nome da comunicação organizadora, meus agradecimentos, uma boa noite para vocês, um excelente final de semana, que a gente se cuide e esteja aí em próximas com outras discussões importantes para o campo da comunicação. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite.